Muito bem, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje vamos abordar um assunto que é de nosso interesse e, para que conste, né, nós temos duas pessoas que experimentaram ou vivem essa experiência ligada ao nosso tema. Para dizer que hoje o nosso tema é como conciliar os estudos com o trabalho, e temos os nossos convidados, eles vão fazer questão de apresentar-se primeiramente. Muito boa tarde. Boa tarde, Manico Kibulucus, docente e pesquisador. Temos ao nosso lado a nossa colega, ela também fará questão de apresentar-se. Boa tarde, Ernestina Poerra foi meu nome, estudante de medicina dentária de terceiro ano. Muito bem, nós estamos diante de duas pessoas que de facto praticam ou fazem os dois exercícios. Então, dentro do nosso tema, introdutoriamente, nós dizemos o seguinte: tem sido crescente o número de pessoas que, por várias razões, têm que desdobrar-se nos dois lados, ou seja, na academia e no serviço. E, dentre as várias razões, recebemos opiniões de que, para pagar a formação, a pessoa tem de estudar, aliás, tem de trabalhar para pagar a formação. Porém, para não ficarmos só por esse argumento, né, nós temos aqui os nossos convidados, eles vão partilhar as experiências na primeira pessoa. Nós, por considerarmos e respeitarmos o mês da mulher, temos aqui a nossa colega, a Ernestina, vai partilhar conosco aquilo que tem sido o seu dia a dia. A pergunta que faço à Ernestina, né, é, primeiramente, como é que descreve essa experiência de estudar e trabalhar? Em uma só palavra, eu posso assim dizer que objetivo e determinação. Quem tem objetivo e determinação consegue sempre alcançar, né? Consegue sempre traçar as suas metas e, claro, conciliar o trabalho com os estudos não é uma coisa fácil, tal como já disseste, mas é importante ter foco, é importante saber o que você realmente quer. Isso assim você irá conseguir realmente alcançar esse objetivo. Maravilha. Vamos também ouvir aqui o professor Manico, ele que constantemente é confrontado por essas perguntas. Como gerir o tempo, professor Manico? É difícil. Humanamente, chega a ser quase impossível estudar, depois ir trabalhar. Às vezes são 2, 3 empregos. Professor Manico, partilhe conosco como é que tem sido esse exercício. Como é que tem sido, professor Manico? Bem, este exercício tem sido aquele que remete-nos todos os dias a uma visão holística das coisas, que na verdade, além de ser docente, também sou pesquisador, e essa parceria que eu tenho com a área da pesquisa, com os escritórios e com as associações, civis ou não, me remete sempre a uma negação. Não tem como eu fazer um esforço humano, mas é preciso fazer uma construção do tempo, porque muita coisa boa há de se perder e muitos males também há de se plantar em nossas escolhas. Então, eu acredito que esse pensamento em trabalhar e estudar continuamente será um desafio para conosco, assim como os outros. É uma dicotomia contínua. Eu, como professor, não paro de estudar, porque antes de qualquer aula ser ministrada, tenho que estudar, tenho que pesquisar, tenho que reler. Então, esse exercício, estudo e trabalho estão conectados à figura do professor, assim como a do estudante. Agora, o que devemos fazer e o que tenho feito é estabelecer a questão das prioridades. Aquilo que for prioritário, eu vou atacar em primeira instância. E aquilo que eu achar como necessidade, eu sei como resolver. Para mim, o tempo é essa subtração de ver a prioridade e a necessidade. Maravilha. Ainda mesmo sobre o assunto de distribuição do tempo, nós vamos aqui fazer uma pergunta, é mesmo provocativa, a Ernestina. Ernestina, se for para largar, né, abrir mão de uma das suas ocupações, qual seria e por que deixaria abrir a mão de uma dessas atividades, de estudar e trabalhar? As ocupações seriam, nesse caso, largar estudo ou trabalhar. Exato. Isso vai depender muito daquilo que é o meu objetivo. Talvez eu trabalho para estudar e não tenho como largar. Mas na minha posição, eu escolheria as duas. Levaria comigo
não deixo nada porque é importante. É importante ter sempre o trabalho para nos auxiliar, né? Nesse caso estamos a falar de verbas, né? Na compra de materiais, por exemplo, no táxi, e para alguns, né, que pagam por suas propinas, então é muito complicado. Claro, é necessário, tal como o Sumanico já disse, né, definir o seu tempo, mas eu digo também que é necessário escolher o tipo de trabalho. Há trabalho que não te deixa tempo para estudar, então se tu pode fazer fazer uma rotina, sentar e pensar o seguinte, que se cancelares o ano, né, por um tempo e conseguir talvez angariar fundos para poder pagar e cobrir uma parte que naquele de começar a estudar tu já tens verbas para pagar as propinas e tudo, eu acho que isso é possível deixar, né? Deixar uma parte, estudar e conseguir ainda angariar esse fundo para depois pagar as propinas. Mas, por outro lado, é possível conseguir um trabalho que não gaste muito seu tempo. Por exemplo, eu sou professora a domicílio, dou aula a domicílio e eu determino o meu tempo. Eu dou aula segunda, aliás, terça, quarta e quinta, porque eu sei que segunda e sexta tenho que tirar meu tempo para estudar. Então, tenho que ter tempo para tudo. Não simplesmente porque estudo e trabalho, aquilo só fazer figura de estudante, figura de trabalhador. Não, tenho que ter amor, tenho que fazer de acordo com aquilo que é realmente deve ser feito. Ser estudante como estudante, ser trabalhador como trabalhador. Então, é necessário definir tempo. No meu caso, como eu disse, não deixaria nada e é nessa experiência que eu vivo, neste exato momento. Eu não deixo nada e eu consigo realmente lidar porque eu corto algumas coisas que eu não faço, por exemplo, passear com os amigos em tempos que eu talvez poderia muito bem deixar de trabalhar e dar esse tempo. Então, é necessário definir prioridade do tempo. E com esta gestão que eu tenho, eu consigo muito bem conciliar essas duas coisas. Muito bem. Professor Manico, acredito que a pergunta também lhe interessa responder. E o Dr. Manico já está há 10 anos como professor, há mais de 10 anos, é pesquisador, é ativista, é líder juvenil. É muita responsabilidade para uma só pessoa e as pessoas muitas das vezes querem aprender com como dividir o seu tempo e além do mais tem responsabilidades para com a família. Como é que a família recebeu no início o facto de que o professor Manico tem todas essas ocupações? Como é que foi possível consciencializá-los de que todas as atividades em que te envolves é importante e eles também têm um tempo especial para eles? Como é que foi isso? Diz-nos, por favor. Bem, eu vou fazer aqui uma citação de Soren Kierkegaard, que toda escolha, ela proporcionalmente é negativa. Não tem escolhas positivas, porque escolher é sempre negar alguém, e negar alguém gera sempre um conflito. Eu tenho negado todos os dias esta possibilidade de ser bom em tudo. O que eu faço de concreto é estabelecer sempre a ideia de que o tempo tem que ser bem gasto, de forma qualitativa, de modo que nem que for 1 hora, mas faça bem aquela coisa. Desta forma eu consigo perceber se estou ainda dentro dos meus ideais ou se já estou a confundir as minhas perspectivas de vida. Trabalhando com questões sociais e com a docência, até com a própria pesquisa científica, eu me sinto realizado porque eu faço as coisas como se fossem o último dia da minha existência. Eu não guardo a pesquisa para amanhã, eu faço ela de forma completa, de modo que as pessoas que me conhecem sabem que quem faz isso é o Manico e ele faz com excelência. Talvez é o caminho pelo qual onde poucos querem chegar. A excelência continuamente vai ser aquela proposição da negação para com os outros. E é sabido que ninguém pode servir 2 senhores, a de odiar um e negar o outro. Mas é preciso perceber que esta negação ou esse ódio não é relativo a nós, mas é relativo às circunstâncias, porque nós não somos propensos a fazer o ódio gerar através de uma profissão ou de uma escolha qualquer.
Então, a pessoa que vê de fora é que vai perceber, vai ter essa compreensão sobre nós e vai deduzir, né, de qualquer modo, que o fulano tende a ser mais prioritário com aquilo do que para comigo. Sem perceber que o tempo é uma propriedade, é uma substância que ninguém pode lhe atribuir outra qualidade, senão seria ele mesmo que é o tempo. Ou seja, ele não recua, ele só avança. O recuar, que é uma linguagem muito figurada para os poetas ou artistas, que é o passado, presente e futuro, ela existe apenas para comparar os contextos e as circunstâncias. Mas eu acredito que cada um deveria reservar e cuidar bem do tempo que lhe é entregue, ainda que for pouco, faça bem a coisa, como eu tenho dito. A questão da vida não é competir com o outro, é fazer bem a coisa. Essa é uma máxima que eu dou a todos os meus amigos. Não compita com o outro, faça bem as coisas. Se isto for apresentado como evidência do teu caráter e da tua entrega profissional, podes crer, ainda que for com pouco tempo, muita gente vai esperar por ti, porque você faz bem ainda em pouco tempo. É verdade que a família tem sido o meu maior campo de afeto e de reflexão, porque tudo que eu faço, eu não começo fora, começo na família. Se a questão é para ensinar a primeira ciência da minha mulher, a minha filha, os meus irmãos, o mundo tem que ver em mim a educação como completude da minha existência. Não pode ver em mim a educação como fosse uma parte, ou seja, excelente professor no serviço, excelente pai no serviço, mas é tudo péssimo fora daquela instituição de ensino. Ou seja, se você declarou ser professor, tem que ser professor em tudo que tu vais fazer. Tem que ter uma reflexão em tudo. E testemunha disso são as que eu sirvo, que encontro em mim professorado em tudo que eu faço. E sempre com essa comunicação de que não precisamos trabalhar para ser visto. Precisamos trabalhar para deixar legado. E é isso que eu faço todos os dias, trabalhar para deixar o meu legado. Que não é fácil, conforme o mundo está a se direcionar para um colapso moral. É evidente que todos têm que se agarrar a alguma coisa, porque o colapso é evidente e a todo tempo somos tentados, e essa tentação só é resistível para quem tem um autodomínio e conhece o seu objetivo. Professor, já sentiu-se uma vez, digamos assim, passamos o termo, irresponsável dentro de todas as atividades que exerce? Ou seja, todo lado em que labuta exige muito de ti. E já viveu um momento em que não conseguiu atender a questão da forma mais responsável habitual, como tem sido habitual, e como é que conseguiu lidar com a crítica nesses lados, se já aconteceu? Como é que foi essa experiência? Eu acho que essa pergunta está mais voltada para aquilo que questões técnicas. Eu não sou formado na área técnica, eu tenho dificuldade. Eu penso que a minha maior falcatrua está aqui na minha irresponsabilidade. Quando o assunto é assunto de eletricidade, assunto de canalização, pode parecer muito mínimo para mim ou para a minha esposa, mas eu decido não fazer ela. Vamos esperar o especialista. E ela acredita que isso é algo irresponsável para mim. Isso é trocar uma lâmpada, isso é... Mas não, fazer, não, eu acredito que por eu saber o impacto e a compreensão das pessoas, prefiro não fazer mal aquela coisa. Procuro chamar o especialista para evitar esse desconforto, colocar uma lâmpada, depois quando ligar ela dá um choque, dá um retorno. Não, prefiro sempre trabalhar na especialidade. Talvez por esse motivo é que alguns tendem a dizer que você procura não errar. Até no teu erro quero encontrar vantagens. Tá bom, queres que eu coloque uma lâmpada? Mas calma aí, eu não sou eletricista. Não é o facto de saber que se coloca a lâmpada lá, que eu vou colocar da forma correta. Então, eu acredito que o meu maior buraco negro como profissional é mesmo em questões técnicas, canalização, eletricidade. Tudo isso eu procuro não fazer, indico sempre um especialista. Até o meu erro é um erro especializado, ou seja, tenho que errar não por mim, mas por não ter aquelas competências. Então você não pode errar de forma racional. Para mim vai ser estupidez. Não sabe, quer fazer porque é normal. O normal é admitir que você é limitado. Então eu tenho essa compreensão. Este é um grande defeito. Eu não lido com eletricidade, nem tudo que é técnico não lido. Eu procuro sempre indicar alguém especializado para não deturpar a minha excelência. Então, o meu maior erro está com a eletricidade, canalização. Questões técnicas, propriamente ditas, são as labutas que eu sempre direciono às pessoas que têm como fazer e melhor que eu.
Muito bem, nós vamos agora ouvir uma visão da Ernestina, ela que é professora domiciliar e estudante. Ernestina, nós queremos saber se escolheu esta atividade ou houve uma circunstância da vida que obrigou-te, né, a exercer essa atividade de professora domiciliar. Olha, em primeira instância, eu também sou formada em Pedagogia do Ensino Primário e eu acho que sempre fui uma daquelas pessoas que gosta de aperfeiçoar mais. Do que eu sei, é sempre buscar conhecimento, buscar aumentar aquilo que eu já sei. Então, como eu estou a fazer a formação, ou seja, a minha especialidade, né? Nesse caso, na especialidade de medicina dentária, então eu pensei o seguinte, já que eu sou formada em, né, ensino primário, pedagogia de ensino primário, por que não trabalhar no colégio? Depois, então, foi essa questão do tempo, do tipo, será que se eu trabalhar no colégio, obrigatoriamente eu terei de largar a escola, porque, nesse caso, o meu curso tem período da manhã, então não tem como, eu tenho que buscar as duas coisas, tentar fazer um equilíbrio. É aí que vem a ideia de ensino domicílio. Então, entrei numa associação, associação aqui do Quilombo, se chama Associação, que tem um grupo muito elevado de professores. Então, solicitei ali uma vaga, dizendo que não, também queria trabalhar e tudo mais, porque o colégio não vai me facilitar, teria que largar a escola, então isso vai ser impossível. E a questão de trabalho, porque eu não trabalho para pagar propina, graças a Deus, não, porque também consegui ter uma bolsa de estudo e isso facilita-me imenso. E simplesmente eu faço isso porque eu gosto, porque eu gosto de ensinar e sinto que cada vez que eu ensino eu aprendo mais. E então foi essa ideia, mais ou menos assim, não foi porque por questão de escolha ou por obrigação, então por isso é que eu faço por excelência. E sempre que eu faço alguma coisa eu tenho que me avaliar como é que correu, será que eu fiz bem? E claro, né, há questões que nós devemos ser sempre humildes. Aquilo que não conseguimos, temos que ser humildes, que não está nas nossas capacidades, ou então temos que nos capacitar mais para conseguir, né, dar solução àquilo. E tem sido um resultado muito bom. Tem sido um resultado muito bom porque eu consigo definir o horário que eu tenho de dar aulas, né? Não vai ser todo dia, tem que ser 1h30 a cada estudante. Por exemplo, em um dia eu tenho 12 estudantes, então assim tem sido. E tem sido muito gratificante. Maravilha. Professor Manico, para terminarmos com as questões, depois de irmos para as considerações finais, eu quero que faças uma apreciação como docente, principalmente na nossa comunidade. Como é que tem sido a relação com os estudantes que também trabalham e com isso eles não têm sido assíduos em suas aulas? Será que eles percebem o funcionamento do regime especial? Tem tido algumas situações não abonatórias ou está tudo bem? Como é que tem sido essa experiência com esses jovens estudantes que também trabalham? A minha experiência com isso é muito complexa porque entendo que alguns submetem de forma consciente e racional, mas a outras eles têm feito um exercício de oportunismo. Eu consigo perceber isso. A experiência que eu tenho é que há estudantes que faltam, como já entregaram uma declaração a dizer que são trabalhadores, são estudantes, eles vão faltando. A pergunta que se coloca ele está lá no regime especial, faltou, quem vai colocar aquela nota que a nota dele faltou? Vamos colocar qual nota? Vamos colocar o 0 ou o regime especial? Até o regime especial não dá prazer para ser especial, porque especial significaria um aluno que na ausência justificaria com outro comportamento, com outro dever. Ele tem 4 avaliações no mês, vem apenas numa. Eu tenho que lhe avaliar de forma pedagógica? Não. Eu lhe avalio na perspectiva daquele regime. E logo, como professor, não estou a ser excelente, estou a ser incompetente. Porque ao ser excelente, eu tinha que trabalhar no programa e na estrutura única para a turma. Ou seja, se 4 alunos assistem aula regularmente e um assiste uma aula apenas porque tem um especial, e tenho que lhe colocar a nota equivalente ou aproximada a quem fez a frequência completa, eu penso que esse regime falhou. O que seria de concreto é o aluno que está no regime especial, quando se ausentar, tem a obrigação moral e ética fazer o resumo das aulas anteriores e entregar no professor.
O que não acontece, o que acontece é o aluno faltou, depois estou no regime especial, professor, faço mais o quê? Não, tem que ser um outro critério de avaliação que na ausência faria o que eu citei há pouco tempo, para o professor poder perceber até que ponto o aluno está interessado em aprender e como ele compreendeu a matéria. Aí vai ser avaliado dessa perspectiva, mas o que eu vejo é um conflito de interesse e o professor é obrigado, é coagido, literalmente, muitas das vezes, em colocar uma nota que sei que no meu âmago não é nota, né? Porque coloquei só para o inglês ver e essa perspectiva de regime especial devia ser bem estruturada, porque há alunos mesmos que estão a fazer sabotagem e estão a dificultar os professores. Eu sinto uma ausência de alunos de forma completa e quando chegam, o relatório é: estou no regime especial. O professor pode estar no regime especial? Não pode. O aluno pode. O professor falta, tem que descontar. O aluno que se ausentou, vou avaliar com qual critério? Ou nos deem um critério especializado também, ou então esse regime tem que ser abolido. Então, professor Maneco, estamos diante de uma falta de conhecimento por parte dos estudantes ou estamos diante de uma falta de mais e melhor informação por parte da instituição relativamente a este regime especial? Eu penso que a gestão, quando criou o regime especial, deveria consultar. Assim, aqui temos um erro grave, né, que é o hábito. Fazer as leis só com um ponto de vista que são os juristas advogados. Já devíamos começar a pensar do ponto de vista da pedagogia. Eu li o regulamento acadêmico, percebi que faltou uma questão pedagógica. Para este caso, o aluno vai ser avaliado de acordo com a letra B, o parágrafo B. Mas não tem isso, não tem esse critério. Só tem montes de dever, de direito e poucos deveres que direcionam a avaliação para com estes alunos. E se for assim, a própria estrutura do regulamento não atende a qualidade de ensino, não atende uma perspectiva que, para mim, pode ser revista, porque de mesma forma que o aluno sente tão especial, deveria fazer também tarefas especiais. Então, não há essa relação positiva, não há essa aproximação de tornar o conhecimento de acesso aos estudantes. O que tem acontecido é que muitos desses estudantes, no regime especial, eles ainda criam mais dano ao professor. Quando é trabalhos em grupo, eles não vão aparecer. E muitos deles, mesmo estando no regime especial, não estão a trabalhar, ainda faltam de propósito. Parece-me assim a ideia de imunidade. Tem imunidade e essa imunidade é que torna os outros alunos a refletirem. E a imunidade não pode ser dada a quem não faz nada. Tem que ser dada de forma consciente a todos. Agora, dar imunidade a quem não tem privilégio, nem tem a amabilidade em fazer alguma coisa para repor as notas, então é uma impunidade ilusória. Eu penso que isso deveria ser revisto em todas as instituições de ensino superior, assim como no ensino geral, porque penso que este caminho que estamos a tentar fazer é como se fosse um regime presencial com uma estrutura particular semipresencial. Então, se forem assim, os alunos têm que ter aula online, têm que ter aulas a partir de uma plataforma específica para repor aquela legalidade. Caso do gênero, estamos a subordinar o sistema de ensino que é presencial na sua essência, mas um grupinho tem um sistema que também nem sequer é semipresencial, mas é para semipresencial, que fica mais difícil. E olha que eu só queria dizer, e olha que algumas disciplinas são essenciais. Né? Por exemplo, na questão da saúde, como é que o estudante aparece, porque está no regime especial, só apareceu uma semana não, outra semana assim, vou chegar no hospital, então como é que fica? Vamos ver vídeo para fazer a operação, então não dá certo. É necessário mesmo rever essa questão também. Professor Manico, mais uma pergunta até já motivou-me a fazê-la mesmo. Com essa possível balbúrdia dentro desse assunto do regime especial, sente que também o rendimento do estudante baixa, a probabilidade de não ser profissional depois da formação também são poucas. Nunca houve, falta consenso entre estudante e professor, ou os estudantes têm feito, pouca parte da responsabilidade deles.
Tem estudantes que, por conta da mudança de regime, ou seja, estudava de manhã, agora está à noite, por conta de razões profissionais, o rendimento baixou ou tende a melhorar? Olha, se por acaso há alunos meus que saíram da manhã foram para a noite, continuam com o mesmo rendimento? Claro que não. Porque a descarga emocional que ele recebe das 7 até as 16h30 para vir à sala de aula, eu sou, todos os dias mesmo a lecionar no ensino superior, eu sou obrigado sempre a usar o método lúdico. Às vezes coloco uma música durante 10 minutos para descontrair os alunos, para relaxar, porque eles vêm com um nível de ansiedade crônico e não posso começar a lecionar por cima de algo que já não está muito saudável. Então eu desconstruo o conceito com uma música. E normalmente são músicas angolanas, músicas clássicas, músicas de cantores que eu admiro bastante, que aqui não vou citar os nomes, mas eu gosto de música dos anos 50 até os anos 2000, que eu ponho na minha sala de aula. São aqueles clássicos da nossa música angolana. E por que isso é possível ser analisado? Porque é compreensível que os alunos do da manhã poderiam produzir mais, mas também não produzem. Porque a questão da produção não é propriamente o período, tem a ver com o estilo de vida que o aluno recebe ou leva. E também o tipo de profissão que o aluno realiza. Se o aluno já dá aula, tem muita facilidade. Mas se o aluno é agente policial, se o aluno é agente de trânsito, se o aluno faz uma outra profissão que esgote muito o lado racional dele, então esse aluno poderá ter essa baixa de aproveitamento em função da estrutura e do tipo de trabalho que ele realiza. Então não acredito que seja uma nota de 0 a 10, mas seria a estrutura e o tipo de trabalhos que eles vão fazendo. Aí podemos direcionar que, não, com esse tipo de trabalho, esses alunos deveriam fazer o curso X, ok? Não é compreensível um aluno estar no regime especial, como disse a minha colega de painel, um curso de saúde, como especial. Isso aí tudo é prático, tudo é tecnicista. O aluno assistiu a aula de como se extrair um dente, vai pegar um vídeo no YouTube para poder aprender? Não é possível. Então, o regime especial deveria ser construído na base de cursos em que o aluno por si só pode fazer um autodidatismo. Aí podia estar bem. E depois, o aluno está no regime especial, o professor não tem acesso a essa caderneta especializada do aluno que está nesse regime. O aluno vem, estou no regime especial. Como assim? Está na direção do documento e já sabe. Eu não sei, mano. E fica complicado. Você não sabe algo e você deveria saber isso. Eu não tenho a obrigação de saber isso. A direção tem a obrigação ética e moral de encaminhar aos professores ou aos coordenadores alunos a regime especial e quanto tempo eles têm e o tipo de trabalho, para nós perceber que tipo de aluno estamos a lidar. Por exemplo, um aluno que faz associativismo e ele, aquilo não é algo que é regular, aquilo é, então penso que alguns mesmo têm feito essa perspectiva de uma forma de sair ileso e aqui tem um problema, ele não tem todas as aulas e no final da vida e do ciclo acadêmico é licenciado. Eu não acredito que ele seja um bom licenciado, porque as lacunas são visíveis. Para os cursos técnicos não tem como. Nas áreas sociais pode-se fazer um exercício de autodidatismo, mas no técnico é preciso um milagre para que isso funcione. Estamos diante de uma situação que talvez só com a luz do Senhor poderá se resolver, só para quebrar aqui o gelo, mas nós queremos, em forma de considerações finais, ouvir a colega Ernestina, né? Que conselhos deixas às instituições, né? No sentido de reverem essa política de estudante em regime especial para que não haja desentendimento entre estudante e professores? E que conselho também deixas aos colegas que estão nessa condição de estudante e trabalhador, de modo que consigam, de facto, conciliar os estudos com o trabalho? Bom, o conselho mais aceitável, acredito eu que devem fazer primeiramente uma análise dos cursos que devem realmente ter estudantes, né, nessas questões. Porque, tal como nós abordamos aqui, cursos como
cursos técnicos, né, sim, são considerados. Então, não é possível, não seria mesmo, porque por mim eu acho que não é mesmo possível. Tudo bem que hoje em dia nós entendemos aquela questão de não, tem que conciliar o estudo com porque pagar propina. Não, ou tem de arranjar um jeito de pelo menos trabalhar, angariar fundo, tal como eu disse no princípio, para poder ainda suprir. Ou tem que trabalhar duro para ganhar uma bolsa, para conseguir conciliar, ou seja, para conseguir pagar os seus estudos. Porque há cursos mesmo que não são, que não deveriam estar nesse regime. Porque é muito importante, né, velarmos pela questão da saúde, velarmos pela questão técnica. Nós estamos aqui a dizer que o nosso país está sempre para lá, e nós não estamos a olhar para essas questões de formação. Então, se as instituições, né, analisarem, né, por exemplo, analisarem esses cursos que não devem, pelo menos, ter esse regime, então seria muito importante. Acho que contribuía de uma maneira positiva, os alunos se dedicavam mais e cada um a entrar numa universidade, escolher o curso, já sabe quais são os passos que deve fazer, porque há pessoas que só entram por emoção porque o pai disse, não sabe como que realmente deve ser. E uma vez que nós temos essa liberdade, né, de termos casos nessas especialidades, então é muito importante que a universidade, as instituições, nesse caso em geral, façam essa avaliação, ajudem nesse caso, porque não estarão simplesmente ajudando os alunos, só estarão ajudando o país, porque estamos a construir estudantes, estamos a construir pessoas para, né, trabalharem, para contribuir no desenvolvimento do nosso país. Eu acho que é isso. Muito bem, a Ernestina terminou dizendo que há cursos que não podem mesmo ter regime especial porque, em termos de praticidade do curso e das aulas, não é possível avaliar de uma outra forma. Então, nós vamos fechar com o professor Manico para nos dizer como é que tem sido, numa comparação das instituições públicas e as instituições privadas, onde é que temos mais, né, na experiência que o professor teve, estudou na Universidade Agostinho Neto e trabalha agora numa universidade privada, onde é que há mais probabilidade de conseguir sanar uma preocupação dessas, onde o estudante não consegue se posicionar como suposto membro da sociedade do regime especial? Onde é que se pode esclarecer mais rápido essas questões todas? Bem, eu frequentei a Faculdade de Letras, agora é Humanidade, onde o decano é o professor Dr. Moreira Basto, mas nós nunca vimos regime de especial. Nunca tivemos um colega de regime especial, nunca tive isso. 4 anos, depois 2 anos no mestrado, nunca vi isso e não sei como é que as outras fazem essa construção de um especial, não sei. Porque na altura Fruan, tudo é presencial. Não tem a parte da especialidade para com o aluno. Porque esse regime só poderia ocorrer se houvesse uma estrutura, uma cidade, aos alunos ausentes tiverem um recurso, que seria uma plataforma, para terem essas aulas de recuperação. Ali sim, eu nunca vi isso na UAN, nunca vi. Então, olhando para a estrutura do privado, penso que a desvantagem maior. E depois, não tenho que dizer que os alunos da UAN estão em vantagem em relação com da UCAN, como do Espiquilamba. Não penso muito nisso. A minha proposição sempre será essa. Eu disse isso, vou repetir também aqui no vosso programa. Nós precisamos testar os produtos. Não precisamos trabalhar com rótulo. Porque essa questão de rótulo, há um engano, há uma falsificação bem possível e provável. Ver o aluno do privado, como a nossa, e dizer assim, não, esses não vão aguentar. Espera aí, temos que testar tudo isso, para depois provar o contrário, porque eu tive também péssimos colegas quando fui estudante. Ou seja, um bocado de tudo nós temos, então não podemos afirmar que do público e o privado, como a UCAN, são os the best. Não. O que podemos fazer é um confronto contínuo acadêmico a esses estudantes, para depois fazer uma base de dados nacional e atualizada. Porque nós estamos a ver hoje mesmo também, alunos que estão na Católica também estão a fazer burlas tailandesas, tá vendo?
Então, nos construíram e nos deram um sistema de que quem está no público é best, quem está no CAN é best, quem está no privado é relativo a eles mesmos. Eu penso que essa abordagem já está fora de uso, porque não traz uma evidência. Temos bons funcionários que estarão no privado, que estão a dirigir grandes empresas. Então a pergunta é, quem são afinal os bons e os melhores em Angola? A resposta é, todos eles estão propensos a serem bons, é só testá-los. Fora disso, não tem outra afirmação melhor que esta, porque se fazer uma afirmação fora a esta, então eu estou a ser exclusivista. E eu preciso fazer uma inclusão para que nós mesmos, os acadêmicos, tenham alunos excelentes onde eu trabalho, também tive alunos excelentes onde eu saí, mas no meio de uma dúvida sempre há uma dezena que vai sair mal. Então, precisamos continuamente testar os nossos produtos e, com isso, nós saberemos como estão a ser ministrados. Agora, eu acho que o outro apelo que eu deveria fazer, e vou aqui fazer um desafio, precisamos, no subsistema de ensino superior, trabalharmos a questão do currículo. Eu sinto um choque desnecessário, parece que há um avanço para alguns e para outros há um regresso estrondoso. O curso de medicina dentária, fisioterapia, assim como os outros cursos técnicos assim, sociais, como comunicação, filosofia, direito, economia, enfim, tem uma disparidade no currículo. O aluno pede uma transferência de um sítio público ou vice-versa, ele às vezes sai daí com 3.0 e lá fica com 2º. Porque há cadeiras que ele aí no primeiro, o outro no 3.0. Então, se não haver uma construção lógica do currículo a nível do sistema de ensino superior, nós continuamente também vamos ter esse problema. Que os alunos saem do 3º ano, vão para uma outra, ficam no 2º, por causa do currículo. Eu acredito que a ministra do ensino superior, a doutora Maria Sambo, já havia dito e penso que está em carteira esse cumprimento. Mas só que esse cumprimento parece que está a demorar. Não sei se o dilúvio está a vir com tempestade, mas já devia estar num dilúvio há muito tempo, já tem muita chuva nessa terra. Agora, o dilúvio ainda não chegou, mas já tem muita chuva, então, já se construiu a arca, então temos que agora embarcar para o nosso dilúvio e chegar à terra prometida ou à nova terra, como se diz, de forma alegórica. Pensamos nós que é isso que nos falta. Reconstruir o nosso currículo de forma unânime e parar de ter esses choques. Como é que é possível o ensino geral ter um único currículo? Não importa se é em Cabinda, Cunene, Uambo, Luanda, o currículo é o único. Mas por que o ensino superior não tem um currículo unificado? Será que a dificuldade está a quem toma a decisão ou a quem de direito particular ou privado decide não se afiliar ao outro para não serem parecidos? A questão aqui é parência ou qualidade do ensino. E se a questão é qualidade do ensino, então temos que estar unificados para que a qualidade não seja dada a uns, aos outros não. E é isso que acontece conosco. Se não houver essa unificação, vamos continuamente falar assim, os da UAN são melhor, os de X são pior. Por quê? Currículos diferenciados geram essa coisa. Então, é desta forma que nós terminamos o nosso programa, entre declarações contundentes de um docente preocupado com a forma como tem sido conduzida os nossos serviços de educação e as declarações da nossa colega Ernestina, que também tem uma experiência muito ativa, né, como estudante e professora. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam e agradecemos também a disponibilidade dos convidados. Queremos contar com a vossa presença sempre e foi um prazer.